Olá, pessoal, que bom podermos estar novamente juntos para ouvirmos a palavra de Deus, aprendermos sobre o que esse Deus maravilhoso já deixou para nós aqui, ó, na sua palavra. E é isso que nós vamos fazer nesse dia, não é mesmo, meu bem? É verdade. Falar sobre a palavra é incrível. É uma alegria que não acaba. Não acaba. Falar de Deus não acaba. Falar de Deus não acaba. Essa alegria que invade o nosso coração. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente procura a Deus e a gente mais acha, é incrível. É verdade. Sim, meu amor. Vamos creio orar? que a palavra a palavra de Deus, ela é viva e ela vai falar ao nosso coração. Viva Amém? e eficaz. Sim. Amém. Vamos orar. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando novamente de estarmos aqui te adorando na tua presença, Deus, através dessa tela, mas com o nosso coração cheio de alegria, de esperança, que o Senhor está conosco hoje e sempre. O Senhor é o nosso amanhã, o Senhor é o nosso futuro. Tudo já está determinado. O Senhor não perdeu o controle de nada nas nossas vidas. Nós te adoramos por isso. Fala conosco nesse momento, Deus, onde nós iremos ouvir o que o Senhor já preparou para nós. Por favor, Espírito Santo, traga à nossa mente todo esclarecimento que o Senhor tem para falar conosco, para nos ensinar, Deus. Em nome de Jesus. Te agradecemos por esse dia, por esse momento. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar algo muito incrível da palavra. Eu gostaria que se você tiver sua Bíblia aí, você puder acompanhar conosco. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Na verdade, nós vamos ler do 5 ao 10. E a palavra de Deus diz assim, a verdade é que aqui fala sobre a cura do criado de um centurião. E fala assim: E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao mesmo servo: faze isto, e ele o faz. No versículo 10 fala assim: ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Uau. Na minha versão diz: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Irmãos, ler essa palavra me traz uma alegria muito grande, porque o meu coração e o coração da minha esposa, nosso coração, vocês já sabem, muitos nos conhecem pessoalmente, alguns não. Deus vai dar a oportunidade da gente se conhecer um dia. Mas o nosso coração pulsa por vidas. Amém. Por pessoas, por relacionamento. Nosso coração pulsa por estender a mão.
poder estender a mão, poder ajudar. Isso é o que nos faz alegres, isso é o que nos motiva, isso é o que nós cremos que Jesus queria nos ensinar desde o princípio. Desde o princípio, quando ele falou que Deus era amor, era isso. Porque quem ama cuida, quem ama guarda, quem ama espera, quem ama suporta, quem ama não pensa só em si. Sim. Quem ama perdoa, quem ama percebe. É verdade. E aqui eu poderia ter lido, eu poderia pegar partes da Bíblia que falam sobre muitas pessoas, sobre muitos homens da fé. Poderia ter pego sobre Elias, um homem de fé, Moisés, Abraão, poderia ter pego vários. Mas esse texto aqui me chamou a atenção porque ele estava falando de um homem aparentemente comum. Sim. Mas um homem comum, empregado sem tantos feitos. Um servo. Um servo, né? Sim. Só que aqui nós estamos falando não só sobre o servo, mas falando sobre um centurião. E aí aqui, nesse texto, eu já vi algumas pessoas falando desse texto. Aqui fala sobre fé, né? Inclusive o centurião chegou para Jesus e falou o entendimento que ele tinha de fé sobre palavra. E Jesus o admirou o que ele falou, a inteligência que ele tinha, e tudo o que ele falou para ele. Porém, eu gostaria de hoje chamar sua atenção para a fé que esse centurião teve para ajudar alguém. Um centurião, não sei se você sabe, um centurião era alguém da guarda, era um policial da época, era alguém romano, era alguém que seguia suas linhas, era alguém muito temido, era alguém que tinha um status, era alguém que talvez não pudesse seguir alguma religião. Mas esse centurião aqui era diferente, porque ele estava fazendo algo surreal. Primeiro, que esse centurião, ele teve que dar um passo de fé muito grande. Ele levou para sua casa o seu criado. Ele levou para sua casa o seu criado. Nós não sabemos o que ele passou para levar para sua casa o criado. Você imagina uma pessoa simplesmente entrou na sua casa com alguém que estava paralítico. Sim. Você imagina se esse centurião era casado, tinha filhos? As perguntas que vieram para esse centurião: o que você está fazendo? Você não está vendo a dificuldade que está todo mundo passando? Você não vê que tem pouca comida? Você não vê que tem pouco espaço? E você vai trazer mais uma pessoa, além disso, uma pessoa paralítica, uma pessoa que precisa de ajuda? Nós é que precisamos de ajuda. Então a gente não sabe, eu estou falando algo que pode ter acontecido, mas não está relatado. Além de ter fé para fazer isso, levar o seu servo para dentro de casa, ele teve que ter fé para largar, para se despir de toda a armadura humana, tudo aquilo que ele talvez tenha procurado a vida inteira. Ele era um centurião, alguém de poder, alguém temido, alguém que galgou algumas etapas para conseguir tudo que ele conseguiu. Porém, esse centurião tinha algo muito diferente. Ele sabia que o mais importante não estava naquilo que ele tinha conseguido. Não estava naquilo que ele representava para a humanidade. Não estava naquilo que ele tinha, talvez financeiramente ou de poder de cargo. Estava naquilo que ele tinha no coração dele e que ardia, que era a fé no amor. A fé de ajudar o próximo. A fé de não olhar para ele e olhar para o próximo e amar o próximo como a si mesmo. Assim como o mandamento do Senhor fala para nós. Além disso, dele fazer isso tudo, colocar o servo dele dentro de casa, ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus, ter com Jesus um tempo.
E aí eu pergunto para você, Jesus andava sozinho? A palavra, meu amor, diz que a multidão apertava Jesus. Sim. Que a multidão seguia Jesus. A multidão queria os milagres de Jesus. E esse centurião, aqui a palavra fala que ele chegou diante de Jesus. E aí, aqui não faz um adendo, mas eu vou fazer. Aqui a palavra de Deus fala que ele chegou diante de Jesus, que estava com aquela multidão apertando, além dos seus discípulos, e ele implorou: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse centurião, ele se despiu de toda dificuldade, de tudo aquilo que atrapalha muitas vezes nós de ajudarmos o próximo. Porque olhamos muito mais para nós, para o nosso umbigo, para a nossa vida, e não olhamos para o próximo. Esse centurião, ele não só nos dá uma aula de solidariedade, ele nos dá uma aula de amor, ele nos dá uma aula de compaixão. Sim. Ele sai de casa para enfrentar uma multidão. Ele enfrenta tudo em prol de outra pessoa, não em prol dele. É verdade. Outra pessoa que abaixo dele. Sim, né? Abaixo do cargo dele. Muitas vezes a gente, olhando agora, né, para nossa vida, a gente quer, se a gente fosse se importar, geralmente teria que ser alguém que possa nos dar algum benefício. Sim. Muitas pessoas pensam assim, né? E não alguém que seja abaixo de você, um servo. Ele se preocupou com esse servo. E é isso que Jesus nos ensina. Ele se fez servo no nosso lugar. Sim. Mesmo ele sendo Deus. Isso é nobre. Mesmo ele sendo Deus. Sim. Ele se fez carne para morrer por mim e por você que está assistindo. É verdade. Esse é o coração do nosso Deus. E esse é o coração desse centurião, Esse homem, através dessa atitude que ele fez. Para nos ensinar isso. Uau. Precisamos nos preocupar com o próximo. Sim. Precisamos parar de olhar só para nós, só para nossa dificuldade, só para o que nós estamos passando. Quantas pessoas se matam? Quantas pessoas desistem de Meu tudo? Deus. Quantas pessoas estão sofrendo em todos os lugares do mundo? E nós não nos movimentamos. Nós não temos compaixão. Nós só fazemos algumas coisas, tipo, quando as pessoas se reúnem para dar comida, a gente vai até ajuda um pouquinho. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para você hoje, isso que você está fazendo, está dentro do seu coração? Ou você só faz isso quando as pessoas estão olhando? Sim. A sua motivação é mostrar o quanto bom você é? Caridoso? Ou seu coração pulsa por ajudar, por se entregar em amor, entender, não é simplesmente ouvir as pessoas, mas é escutar, é realmente dar atenção para as coisas que as pessoas têm para falar. Independente se você vai receber algo em troca ou não, independente se aquela pessoa tem alguma coisa que vai te acrescentar ou não, algum benefício ou não. Nós estamos falando aqui sobre importar-se. Importar-se é você estar totalmente comprometido. Quando você se importa com alguém, você está comprometido com aquela pessoa, com aquela situação e, em primeiro lugar, comprometido com o amor de Deus. É incrível. Esse centurião aqui, ele dá uma aula de solidariedade, como eu já falei. Sim. Ele tinha no seu coração a palavra de Deus que está escrito em João 15:12. Que vos ameis uns aos outros assim
como eu vos amei. Sim. Essa palavra estava no coração dele. Só que, além dessa palavra estar no coração dele, ele teve a coragem e a fé de se despir de tudo aquilo que poderia prendê-lo, que poderia travá-lo. Exemplo, ele poderia falar assim, não, mas eu não vou ajudar essas pessoas. Eu não vou ajudar esse... Ele é meu servo, ele que vai procurar a ajuda dele. Eu sou maior do que ele. Eu não vou parar e perder meu tempo com pessoas abaixo. Eu vou só me relacionar com pessoas maiores do que eu ou que têm mais status do que eu, não é? Com algum interesse. Porque, meu amor, eu me lembrei de uma coisa. Uma vez eu ouvi de uma pessoa e de muitas pessoas o seguinte, de algumas pessoas, não de muitas, mas eu ouvi de algumas pessoas falando o seguinte, que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E aí o que acontece? Alguém gostaria de ser uma média ruim? Não. Só que a sua média, ela é pautada como? Através das pessoas que você se relaciona, não é verdade? Sim. Então, qual é o perigo? Você só querer se relacionar com pessoas na qual você admira. E talvez essas pessoas que você admira não sejam pessoas para você admirar. Não tenham nada de admirável nas suas vidas. Porque elas não têm o amor dentro delas. Elas não se preocupam com o próximo. Elas estão muito mais preocupadas com dinheiro, com status, do que com qualquer outra coisa. Eu não quero ser uma média. Sim. Uma média que não seja de Deus. Eu não quero ser parecido com pessoas muito bem-sucedidas aqui nessa terra. Ser bem-sucedido é entrar no céu. Aleluia. Ser bem-sucedido é chorar com quem chora. Sim. Ser bem-sucedido é se alegrar com quem está alegre. Ser bem-sucedido é ter uma família. Ser bem-sucedido é ter paz no travesseiro. Ser bem-sucedido é ter todos os dias a presença de Deus. Amém. E poder falar, Jesus, Sim. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te amo. Amém. Eu te amo e minha vida é sua. Então, meu irmão e minha irmã, debaixo dessa palavra, leia esse texto quando você estiver sozinho. Faça a sua parte. Saia desse lugar onde você está paralisado, onde você não ajuda ninguém, onde você só olha para você, aonde você não entende que você é um espelho. Você reflete algo. O que você está refletindo? Você precisa refletir a palavra de Deus. Você precisa ser uma carta bem escrita. Viva também. Nós somos cartas vivas. Mas o que você tem escrito? O que as pessoas têm lido quando olham para a sua vida, para a sua carta? Esse homem, ele fala, essa atitude dele fala sobre fé. Ele teve fé de ir até Jesus, crendo que só Jesus poderia curar o servo dele. Mas essa atitude de fé dele aconteceu porque primeiro ele teve uma atitude de compaixão. Ele se importou com aquele servo, outras versões falam empregado. Ele esteve atento ao que o próximo dele necessitava naquele momento. É verdade. Isso é se importar, é estar atento ao seu próximo, é estar atento à necessidade alheia e não apenas à nossa. E seria muito fácil, meu amor, aqui falar que esse centurião estava indo atrás da cura para um filho. Sim. Para uma filha, para Para uma ele esposa mesmo. ou para ele. Ele estava ali para um criado, Sim. para um servo, para alguém que trabalhava, para alguém que era menor. Mas que esse centurião entendia que era muito importante para Deus. E aí ele não só foi até Jesus, como ele teve a atitude certa. Pediu somente a um único que poderia curar. Com uma palavra. Com uma palavra. E Jesus o curou.
através de um entendimento que ele tinha sobre fé. Sim. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz em 1 João 3,18 o seguinte: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Uau. Não é só de boca que você deve ajudar seu Sim, irmão. sim. Não é só, meu irmão, Deus te abençoe, amém, isso é importante. Sim. Agora, faça algo diferente. Ligue para quem você ainda Se não importe ligou. mesmo, Se né? importe, ouça. Amém? É verdade. Que bênção, meu Que irmão. Deus fale ao seu coração Amém. através dessa palavra, Glória assim a como Deus. vem falando conosco. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, crendo que a Tua palavra ela não volta vazia, antes ela faz o que te apraz. Obrigada. E debaixo dessa verdade, Deus, que o Senhor venha, Senhor, sobre o coração de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. E que o Senhor possa enchê-las de amor, Amém. de compaixão, Amém. de garra, Deus, de garra, que elas possam, Senhor, buscar o Senhor em todo o tempo. Amém. Que elas possam te buscar com todo o coração, Deus. Glória a Deus. Que elas possam, Senhor, estar sempre aliançadas no Teu amor, na Tua graça, no Teu poder. Glória a Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor Amém. tem essa grandiosidade Amém. de nos ensinar que o amor é a base de tudo. Obrigada. Te agradecemos, Deus, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida e a casa de cada um de vocês. Aleluia.